Queria chamar aqui o aspirante Cris, que vai estar ministrando uma palavra poderosa aos nossos corações. Glória a Deus, aleluia. Amém. Peço a mão dos irmãos aí para estar abençoando o aspirante aqui. Amém. Senhor, aqui está seu filho, Pai. Ô Pai Todo-Poderoso. Fala, Senhor Deus, conosco através do teu filho, Pai. Eu sei que o Senhor já colocou no coração dele, Pai, aquilo que o Senhor quer falar com cada um de nós, Senhor Deus. Então, Pai, continua falando, Pai, através do teu filho, Pai. Abençoa a vida dele, Senhor Deus. Abençoa a família, Pai. Obrigado, Senhor Deus, porque ele se dispôs a estar aqui, papai, para falar de ti, falar da tua palavra, Senhor Deus. Ô, Pai, tira tudo aquilo, Senhor Deus, das nossas mentes que venha a desviar a nossa atenção, Pai. Que a tua palavra, Senhor Deus, penetre em nossos corações, Pai. Assim, papai, como o Senhor já falou com o teu filho, Pai. Assim eu oro e te agradeço, em nome de Jesus. Amém. Os aplausos adoram ao Senhor. Graça e paz, irmãos, amém? Glória a Deus. Muito bom estar aqui com vocês, mais uma noite. É sempre uma grande responsabilidade, né? Mas o Senhor nos dá a graça. Hoje, não estou servindo hambúrguer, mas vamos servir o pão quentinho do Pai. Amém? Amém ou não, irmãos? Pão quentinho também é bom, né? Eita, coisa boa. Nesse friozinho tá bom demais. Queridos, quero compartilhar a palavra com vocês. Está no livro de Atos, Atos dos Apóstolos, no capítulo 16, a partir do 16, do versículo 16, tá? Capítulo 16, versículo 16. Vai transmitindo aí também? Para quem está sem a Bíblia, pode acompanhar com a gente aqui. Pode ser que dê uma pequena diferença. Tá bom? Queridos, eu queria fazer uma pergunta, se existe, antes de eu começar a ler aqui, algum visitante em nosso meio, né? Desse lado aqui tem alguém que está visitando? Tem alguém a primeira vez? Não, né? Porque a gente esquecemos de perguntar, e é sempre bom a gente, né, não passar ninguém despercebido aqui. Todos são de casa, né? Que bênção. Glória a Deus. Queridos, capítulo 16, versículo 16. Tá joia? Vamos lá? Aconteceu que, indo nós para um lugar de oração, veio ao nosso encontro uma jovem possuída de espírito adivinhador, ao qual, adivinhando, dava grande lucro aos seus donos. Seguindo a Paulo e a nós, gritava, dizendo: estes homens são servos do Deus Altíssimo e anunciam a vocês o caminho da salvação. Isto se repetiu por muitos dias. Então Paulo, já indignado, voltou-se e disse ao Espírito: em nome de Jesus Cristo, eu ordeno que você saia dela. E na mesma hora o Espírito saiu. No versículo 19 agora. Quando os donos da jovem viram que se havia desfeito a esperança do lucro, agarraram Paulo e Silas e os arrastaram para a praça, na presença das autoridades. E levando-os aos magistrados, disseram: estes homens, sendo judeus, perturbam a nossa cidade, propagando costumes que não podemos aceitar, nem praticar, porque somos romanos. E então a multidão se levantou, unida contra eles, e os magistrados, rasgando-lhes as roupas, mandaram açoitá-los com varas. E depois lhes disseram muitos açoites, e lançaram na prisão, e ordenando ao carcereiro que os guardasse com toda a segurança. Este, percebendo tal ordem, levou-os para o cárcere interior e prendeu aos pés deles no trono. No 25, por volta da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam louvores a Deus. E os demais companheiros da prisão escutavam. Amém, queridos?
Amém. Glória a Deus. Quem conhece a Paulo e Silas? É bem conhecida, né? Eu quero compartilhar com vocês. Quero fazer mais uma oração. Senhor, em nome de Jesus, eu peço ao Teu Espírito, Pai, que não seja a minha boca, Senhor, mas seja o Senhor. Eu peço para que o Senhor continue ministrando o nosso coração. Continue cuidando, Pai querido, de tudo aquilo, Pai, que vem ocupar nossas mentes, Pai. Mas que neste momento possamos focar em Ti, Pai. Focar na Tua palavra, Pai. Que eu possa, Senhor Jesus, entender tudo aquilo que o Senhor deseja. Ministra nos nossos corações, transforma as nossas realidades. Nós viemos aqui porque nós Te conhecemos, Senhor. Nós Te adoramos. E nós queremos um relacionamento sério contigo, Senhor. Nós somos Teus filhos. E nós Te pedimos, Senhor Deus, continua conosco. Abençoa cada vida que aqui está, a cada coração. Senhor Deus, em nome de Jesus, tira toda a distração. Que a Tua palavra possa ser uma boa semente. Que essa semente venha frutificar. E que nós possamos contemplar as maravilhas da Tua lei. E que através do Teu Espírito Santo, Pai, o Senhor possa transformar nossas vidas. Que possamos ser verdadeiramente e perceber que somos os Teus filhos. Que possamos sentir que somos Teus filhos. Que possamos perceber isso, Senhor. E que possamos anunciar. E por isso estamos aqui, Pai. Continua cuidando de cada um de nós. Nós Te pedimos graças e misericórdia. No nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Vocês estão felizes? Amém, queridos? Quem não está e quem está, você pode dar uma boa salva de palmas para o Senhor Jesus? Mais forte. Obrigado, Senhor Jesus. Teu nome é santo, Pai. Glória a Deus. Queridos, nós vamos falar um pouco sobre esse tema, sobre essa parte do livro de Atos. E eu estava no meu carro, andando para, acho que estava num curso, alguma coisa assim. E eu falei para a Daiane, eu cheguei em casa, falei, nossa, Senhor, colocou um tema no meu coração. E eu fiquei com aquele tema no meu coração, e eu fiquei até perguntando para ela algumas coisas, e falando com o meu filho no carro. Eu falei, meu Deus, que forte isso. E aí eu fui procurar para ver se era bíblico. Falei, tem que ser bíblico isso, não é possível, eu estou ouvindo louvores, eu estou te louvando, nós estamos em comunhão, não é possível que não seja bíblico um negócio desse. E aí, glória a Deus que era. E o Senhor colocou essa palavra aqui. Ela é um pouco extensa, eu não vou falar tudo dessa vez, eu vou deixar acho que um pouquinho para a próxima, mas se a gente conseguir desenrolar, se eu conseguir desenrolar aqui, né, aí a gente libera aqui o que o Senhor quiser, tá bom? Então eu estou na dispensação do Espírito Santo, eu orei, consegui tirar aí minha parte da tarde tranquilo em casa, graças à minha esposa, a Deus, tem cuidado de todas as coisas, né? Então eu fiquei ali, tendo meu momento com o Senhor e eu espero que vocês consigam compreender. Amém? Glória a Deus. O tema que veio no meu coração, e eu gostaria que vocês também pensassem nisso. Nenhuma prisão suporta uma adoração. Esse tema me pegou assim, eu falei, meu Deus, nenhuma prisão suporta uma adoração. Isso responde muita coisa, pelo menos para mim. Eu não sei você, mas eu sei de mim. Só que eu também sei de algum de vocês. Vocês também passam por aflições, provas, prisões, alguma coisa que está te prendendo, né? E nós vamos entrar aqui no texto e nós vamos entender um pouco dessa história de Paulo e Silas, que até caminharem e serem presos. Nós já lemos e nós entendemos que Paulo e Silas estavam juntos. Eles nem eram para ir para essa cidade de Filipos, mas eles acabaram indo através de uma visão. Então Paulo teve uma visão de um homem chamando ele. E esse homem falava assim, um homem macedônico, chamava ele, vem para a Europa. E aí, ele já tinha ido para um lugar, o Espírito Santo tirou ele de lá.
E aí ele falou assim, falou para Silas, nós vamos para lá. Então teve alguns acontecimentos aqui, tá? Antes disso teve a conversão de Lígia. Se você olhar uma folha para trás, conversão de Lígia, eles passaram por lá, nessa cidade de Filipos, se encontraram com Lígia, ele orou por ela e ela se converteu, abriu o coração, foi para a casa dela e eles teve um momento ali. Então note que Paulo, a gente conhece vários acontecimentos dele, que ele é um servo do Senhor, ele é um missionário, ele é um pregador da palavra, ele estava no campo missionário, onde ele ia, ele transformava o ambiente, aonde ele ia, ele falava do amor de Deus, aonde ele passava, o ambiente mudava. Eu aprendo muito com ele. Então, olhando para ele, eu falei, meu Deus, eu tenho que passar e deixar a marca do Senhor. Eu preciso aprender um pouco com eles, porque o que eles faziam, meu Deus, o Senhor fala que nós também podemos, né? E hoje nós temos o Espírito Santo disso. Então, é bênção demais. E o que aconteceu, queridos? Eles libertaram essa jovem, uma jovem possessa pelo espírito de adivinhação. Nessa cidade tinha algum grupo de pessoas, eles eram como se fossem os diretores das cidades, algumas autoridades, e eles ganhavam dinheiro em cima desse suposto dom dessa menina, mas era um demônio. E quando eles caminhavam ali, ele sempre ministrando, ela ficava gritando, né, falando, olha quem está vindo aí, né, ele falava assim, estes homens são servos do Deus Altíssimo, e anunciam a vocês o caminho da salvação. Tipo, todo mundo já está vendo, ele está caminhando com Silas, ele está pregando, mas ela ficava gritando em volta. E Paulo, nos meus comentários bíblicos, da minha Bíblia, ele também fala assim que ele não queria que as pessoas vissem que ele era junto com ela, que ele era misturado com ela. Por isso que ele advertiu. Até então ele não estava naquela missão por ela, mas acabou que ele pediu para sair e saiu na hora. Então era um espírito imundo que estava sobre ela e ele pediu para sair e saiu no mesmo momento. Então está aqui, ó. Isto se repetiu muitos dias. Então Paulo, indignado, voltou-se ao espírito e disse, em nome de Jesus Cristo, eu ordeno que você saia dela. Então essa moça, ela estava ali. E ele estava fazendo a obra do Senhor. Isso é a obra do Senhor. Então a gente vai ministrar a palavra, a gente vai ministrar o amor de Deus, né? Nós vamos ministrar tudo que o Senhor Jesus fez por nós, porque morreu, ressuscitou ao terceiro dia, foi por mim, foi por você, e nós vamos falar isso. E nós vamos passar por isso. Tribulações, dificuldades, isso aqui, alguns açoites, né? Alguns ataques, e não foi diferente nessa caminhada com ele para Filipe, tá? Paulo estava pregando, Silas estava servindo, eles estavam fazendo a obra de Deus. Ponto. Era isso que eles estavam fazendo. Então nós precisamos gravar isso. Só que caminhando pela palavra, chegou o momento em que as pessoas viram o que foi feito e eles ficaram indignados com aquilo. E levaram ele para esses diretores, para esses maiorais da cidade, e cobraram dele, por que foi feito isso? Né? Porque eles perderam os recursos deles, agora, de onde eles vão tirar o dinheiro? Né? De onde que eles vão tirar as riquezas deles? Vocês estavam enganando o povo, só que aí Jesus entrou, através de Paulo ali, naquele momento, eles tiraram aquele espírito imundo e acabou com a bagunça, acabou com a mentira, porque aonde Jesus entra, a verdade aparece. Aonde tem Jesus, a verdade, ela aumenta. E a mentira, ela cai por terra. Em nome de Jesus. Queridos, eu quero também destacar para você uma palavra, continuando aqui. E então a multidão, no 22, ele fala assim, que se levantou unida contra eles. E os magistrados, rasgando as roupas, mandaram açoitá-los com varas. Eles foram rasgadas suas vestes. Eles apanharam com varas, ficou vergões.
Então machucou muito, injustamente. Ele não poderia apanhar assim, ele não poderia ter passado por isso, porque ele também era um romano, né? Ele era judeu, mas também era romano, ele não podia ter passado por isso. E ele falou assim, ó: e depois de darem muitos açoites, os lançaram na prisão, ordenando o carcereiro que os guardasse com toda a segurança máxima. Eu dei uma pesquisada sobre essa cadeia. Ela é um buraco numa pedra, e ela é funda e escura, não tem luz. Imagina você ser preso injustamente num lugar desse, não merecer isso, e você não murmurar, e você não reclamar. E eu começo a pensar, cara, em que momento que Paulo vai murmurar? Que momento que ele vai reclamar das suas perseguições, das suas dificuldades, dessas coisas que acontecem no nosso dia? Qualquer coisa acontece, às vezes a gente reclama. Eu falei, meu Deus, Paulo e Silas é um grande exemplo. Eu preciso falar para a igreja. Eu preciso também que a gente possa ter esse mesmo entendimento. E recebendo tal ordem, levou para os cárceres no interior e prendeu os pés dele no tronco. Nem precisava disso, irmão. Mas ele foi preso num tronco, lá no fundo do buraco de uma pedra. Nessa prisão, ele ainda foi preso os pés. Alguns estudiosos dizem que também foi preso os braços e prenderam o corpo dele inclinado. E esse tronco, ele ficou com os pés travados assim. Mal conseguia se mexer. Machucado, ferido. Eu falei, meu Deus, que coisa. Que absurdo o negócio. Você fica indignado. Porque acontecem injustiças na nossa vida que nós ficamos, cara, eu quero resolver esse negócio. Está errado. Eu vou provar que está errado. Vou provar que é mentira. E nós queremos fazer às vezes com as nossas mãos. Nós passamos por dificuldades que às vezes não conseguimos sair e nós estamos presos nela. E eu comecei a pensar nisso. Eu falei, olha a dificuldade de Paulo. Às vezes a minha dificuldade é tão pequena e a gente já está falando alguma coisa que não devia. E eu aprendi uma coisa importante com Paulo. Por volta da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam louvores a Deus. Olha só, queridos, por volta da meia-noite, era isso. Ele foi direto com o Pai. Ele foi direto para o Pai. Ele entregou tudo o que ele tinha. Ele foi ali e se entregou adorando a Deus. Ele não foi pedir para o Senhor soltar ele. Ele não foi falar, pô, Senhor, por que o Senhor fez isso comigo? Ele não falou isso. Ele não falou assim, meu Deus, eu só apenas fiz a tua obra, e onde eu vim parar? Por que o Senhor fez isso comigo? Culpando Deus por algo que ele está passando. Não, ele não fez isso. Mas pelo contrário, ele o adorou. Quando eu começo a pensar que nenhuma prisão suporta uma adoração, é que você pode estar em qualquer lugar, preso, com dificuldade, amarrado, sendo açoitado, no trabalho, passando mal, em qualquer outro lugar. Mas se o seu coração estiver no Senhor, você está livre, meu irmão. Você tem liberdade. Você tem tudo. Esse sofrimento que ele está passando não chega nem perto daquilo que nós passamos aqui. Nós temos uma grande liberdade. Nós temos um grande privilégio. Nós temos o Espírito Santo que nos conforta. Nós temos a paz que excede o entendimento daqueles que receberam Cristo como o Senhor e Salvador de suas vidas. E nós podemos acessá-lo a qualquer momento. Mas basta um problema, nós já esquecemos de Jesus. Eu falei, meu Deus, eu não queria levar isso não, eu queria levar uma palavra de vitória. Mas ele falou, a maior vitória é ter você comigo, é ter o seu coração comigo.
que a maior adoração não seja na hora de louvar ou cantar, mas a maior adoração seja pelo entendimento de quem é Deus. Eu o adoro, porque eu o conheço, Ele já se revelou por mim, por isso eu o adoro. Então eu não canto para Ele apenas mecanicamente porque a gente conhece a letra, não, eu o adoro porque eu o conheço. A liturgia do culto poderia até mudar, porque a palavra é isso que ela diz. Então eu conheço o Senhor, por isso eu o adoro. Às vezes nós falamos, está preparando para a palavra, é bênção também, mas nós já conhecendo a palavra, nós viemos juntos para cultuar, para adorar ao Senhor. E eu adoro por aquilo que Ele é, não pelo aquilo que Ele pode fazer. Isso eu sei que Ele pode, mas eu conheço o caminhar dEle, as promessas dEle para a minha vida. E se logo eu conheço as promessas dEle para a minha vida, então por que eu temo? Porque eu tenho medo? Por que eu estou andando com ansiedade? Com preocupações desesperadas? Sendo que Ele é o nosso Pai. E nele eu posso todas as coisas. E Ele nunca nos enganou. Ele disse que no mundo teremos aflições, mas Ele também emenda, tem bom ânimo, porque eu venci o mundo. E nós precisamos aprender isso com Ele. Eu falei, meu Deus, obrigado, porque para mim fez muito sentido. Nesse mundo a gente tem muitas preocupações mesmo, mas Senhor, eu quero descansar nos Teus braços. Eu não sei o quanto você conhece o Senhor, eu também ainda estou conhecendo o Senhor. A cada dia nós conhecemos mais. Só que eu convido você a não se acomodar no que você já conhece. Porque muitas vezes a gente conhece o Senhor porque alguém falou alguma coisa, ou porque foi falado alguma coisa, mas eu ainda não experimentei. E isso, quando vem um dia mal, quando vem qualquer dificuldade ou qualquer sofrimento que apareça, algo que nos prende, algo que nos trava, parece que tem um peso, parece que tem uma corrente. Nossa, parece que a minha vida não vai. E começa a vir pensamentos, e começa a vir coisas que parece, Senhor, parece que eu estou amarrado. Pior que Paulo. A gente esquece tudo, já começa a reclamar. Mas aí vem Paulo e separa no meia-noite ele e Silas em comunhão. Olha a importância de com quem você anda. Os dois, por volta da meia-noite, oravam e cantavam. Eles cantavam louvores a Deus. E ainda não estavam sozinhos. Eles estavam presos e tinha prisioneiros. Tinha mais gente em outras celas, em outras pedras, talvez como, em algum lugar, e eles tinham portas, tinham os grades, e isso, todos eles ficaram em silêncio, todos eles ouviram o que eles estavam orando, o que eles estavam cantando. Olha só a importância de a gente dar o testemunho, a importância de saber o que a gente está falando, do que a gente está reclamando, e do que a gente está adorando. Aí entra para uma outra coisa, porque nós nascemos realmente para adorar. Poxa, eu nem sei, tem gente que fala, eu nem sei porque eu nasci. Nossa, parece que faltando alguma coisa. Parece que eu faço isso, eu faço outra coisa, e parece que não satisfaz. Não sei se é isso que eu quero na minha vida, está meio estranho, está vazio. É porque falta Jesus. Nós fomos criados para adorar ao Senhor. Nós nascemos para adorar a Deus. Mas em verdade, em espírito e em verdade. Porque quando nós conhecemos, nós entendemos que nós precisamos adorar. Porque sem adorar a Ele, a gente não consegue viver. Sem adorar a Ele, a gente não consegue caminhar mais nessa terra. Nós precisamos do Senhor. Nós fomos programados por isso. Para isso. Se tem algo que você precisa tirar da sua cabeça, se existe alguma dúvida, para que você nasceu para adorar o Senhor.
Você nasceu para dizer que Ele é grande, que Ele pode, que Ele quebra as correntes, que Ele faz, que Ele libera os caminhos, e que aonde você pisar ali, abrirá um caminho de bênção, quebrará todo o mal. Você tem que declarar todo aquilo, toda sorte de bênção sobre a sua vida, sobre a sua casa, sobre o seu trabalho, e você não murmurar, você entender: Senhor, se eu estou passando por isso, é permissão do Senhor. Entenda, querido, porque sofrimento, dificuldades todos nós temos. Nós precisamos entender qual tipo de sofrimento estamos passando. Nós passamos por sofrimentos naturais. Alguém morre. É triste, mas infelizmente é algo que acontece na nossa vida. Nós vamos morrer, nós vamos passar. É algo natural. Assim como ficamos felizes quando alguém nasce. Temos sofrimentos por ataques. Temos sofrimentos que o Senhor permite para que possamos nos afinar. Se você está passando por alguma coisa, querido, eu passo também. E aí eu pergunto: Senhor, isso aqui é para mim afinar, melhorar, ajustar e me encaixar melhor dentro do seu coração? Ou para que é isso? Intimidade. Porque se nós não nos conhecemos, nós não vamos conhecer o Pai, nós não vamos entender o que nós estamos passando, e começa a virar uma bola de neve, viramos central de emoções, o que vem, toma, vai de volta, sem controle nenhum, sem sabedoria nenhum, e nós acabamos atropelando as coisas. E tudo é culpa do diabo. Podemos jogar na conta dele, mas pergunte para o Senhor. Tem um processo que nós precisamos passar. E esse processo de maturidade, de crescimento espiritual, nós só passaremos entendendo mais da palavra, com missionários como esses, homens como esses, e homens e mulheres como esses. Porque nós somos cartas vivas. Somos nós. Somos nós com a nossa boca e com o nosso comportamento que anunciamos as boas novas. Essa igreja ainda não está cheia porque é culpa minha e é culpa nossa. Nós precisamos entender o que o Senhor quer conosco. Entender que existe sofrimento, sim, mas no Senhor nós vamos passar por tudo. No Senhor nós podemos tudo. Continuando, queridos, de repente, no 25, de volta à meia-noite, Paulo e Silas adoravam, e os demais companheiros da prisão escutavam. De repente sobreveio um terremoto que sacudiu os alicerces da prisão. Todas as portas se abriram e as correntes de todos os presos se soltaram. Aconteceu isso por quê, queridos? Após um clamor, após a adoração, após uma entrega, após uma sinceridade. Eu consigo imaginar Paulo preso, prostrado, adorando ao Senhor. Eu não consigo imaginar Paulo de pé, com a mão no bolso. Não, Deus conhece meu coração. Ele sabe que eu amo. Então eu estou aqui, está tudo bem. Não, eu estou tranquilo. Eu não consigo ver que esse tipo de comportamento está prostrado ao Senhor, ao ponto de você conseguir se humilhar e falar a verdade para o Senhor. Quebrar tudo aquilo que tem no coração de orgulho e abrir o jogo. Falar: Senhor, eu falhei, tem algo me prendendo, me liberta disso. Abre, Senhor Deus, esses caminhos. Abre, tira todo o mal da minha vida. Tem isso, tem aquilo para me resolver. Me ajuda a resolver essa situação, Senhor. E o adora. Mesmo assim, o clama. Mas de verdade, com sinceridade. E a partir de tudo isso, além de esse grande milagre,
o maior milagre não foi esse terremoto que o livrou todos que estavam ali, se vocês perceberem comigo, mas foi no 27. O carcereiro despertou do sono e vendo abertas as portas da prisão, puxou a espada e sacudiu-se, pois pensou que os presos tinham fugido. E puxou a espada e ia se suicidar. Ele ia se matar, porque os presos estavam soltos. Mas daí eles já gritaram: não. Paulo gritou bem alto: não faça nenhum mal a si mesmo, estamos todos aqui. Olha a diferença de um homem de Deus no meio. Eles adoraram e todos estavam ouvindo. E através deles, olha só o que aconteceu. A prisão foi aberta, só que eles não queriam sair. Por que será? Nós pedimos: Senhor, tira essa dor de mim, tira esse problema da minha vida, resolve essa questão da minha família. Pede e fica pedindo muita coisa para o Senhor. E nós não perguntamos: Senhor, o que tu queres? O que tu queres, Senhor Deus, que eu faça? O que o Senhor quer que eu faça agora, Senhor? Eu estou aqui, meu coração está aberto, o Senhor sabe do que eu passo, do que eu sofro, mas eu estou sendo verdadeiro, estou sendo real. Então, o carcereiro, tendo pedido uma luz, entrou correndo e trêmulo, prostou-se diante de Paulo e Silas. Depois, trazendo para fora, e disse: Senhores, o que eu devo fazer para que seja salvo? Ele fez uma pergunta para Paulo e Silas, o carcereiro. E eles responderam: creia no Senhor Jesus, e você será salvo, e toda a sua casa. Olha que bênção, queridos. Creia no Senhor Jesus. Creia de verdade. Creia genuinamente. Não vamos ser morno. Não vamos ser de qualquer jeito, não. Vamos ser de verdade. Quando eu perguntar: você é cristão? Eu sou filho de Deus. Eu sou apaixonado pelo meu Deus. E eu quero viver uma vida com Ele. Vem comigo. Vai lá que você vai ver comigo. Eu vou te mostrar o que é Jesus. Não, já estou vendo diferença na sua vida. Eu quero isso também. E as pessoas vão começar a se aproximar, assim como o carcereiro falou: meu Deus, eu quero isso para mim. Eu quero isso aí. Eu creia no Senhor Jesus e será salvo, você e toda a sua casa. E pregaram a palavra de Deus ao carcereiro e todos que faziam parte da casa dele. Naquela mesma hora da noite, cuidando deles, lavou-lhe as feridas dos açoites. Ele fez tudo isso e em nenhum momento ele reclamou de dores, de qualquer dificuldade. Ele falou assim ainda: foi lavado pelo carcereiro, ele foi lá, foi cuidado. Logo em seguida, todos os membros da casa foram batizados. Olha isso, queridos. E então, levando-os para a sua própria casa, deu-lhes de comer. Com todos os seus, manifestava grande alegria por ter crido em Deus. A alegria deles estava em manifestar o Senhor e eles iam receberem. E as suas dores ficou em segundo plano. Quando amanheceu, os magistrados enviaram oficiais de justiça como seguinte ordem para o carcereiro: põe aqueles homens em liberdade. Aí pediram para soltar eles. E então o carcereiro comunicou isso ao Paulo, dizendo: os magistrados ordenaram que vocês fossem postos em liberdade. Portanto, vocês podem sair. Vão em paz. E o carcereiro liberou eles. Mas aí Paulo, porém, disse assim: sem ter havido processo formal contra nós, nos açoitaram publicamente e nos jogaram na cadeia, sendo nós cidadãos romanos, querem agora nos mandar embora sem maior alarde, na surdina. Pô, vocês podem ir embora, tá tudo bem. Passaram o pano para ele. Ele falou: nada disso. Pelo contrário, que eles venham aqui pessoalmente, nos ponham em liberdade. Os oficiais da justiça comunicaram isso aos magistrados, e quando estes souberam de Paulo e Silas eram cidadãos romanos, ficaram com medo. E então
foram até eles e lhes disseram desculpas. E, relaxando-lhes a prisão, pediram que retirasse da cidade. Tendo saído da prisão, Paulo e Silas dirigiu-se para a casa de Lídia. Vendo os irmãos, os animaram, depois partiram. Olha só o que o Senhor faz. O Senhor tira o homem da prisão, sem ele pedir, sem ele reclamar sequer, ou apenas o adorava. O Senhor conhece as nossas necessidades. O Senhor conhece tudo aquilo que tem passado em nosso coração. Precisamos falar com Ele. Precisamos exercer a nossa fé, queridos. A prisão era real na vida deles, mas Deus também era real. Deus era real na vida de Paulo. Ele injustiçado, humilhado, espancado, preso, condenado. A dor dele era real, as feridas também. A situação parecia impossível aos olhos deles, aos olhos nossos, aos olhos de todo mundo que olhasse ali. E assim acontece na nossa vida. Tem situações que a gente acha que não tem saída. Tem situações que a gente fala, só um milagre. Só um milagre, Jesus. Mas no Senhor nós podemos. No Senhor nós podemos. Nós precisamos crer e o adorar. Essa adoração vai quebrar todas as cadeias. Todas. Uma adoração sincera, nenhuma corrente suporta. Nada pode te prender. Nada. Somente o Senhor. A prisão não é uma ausência de Deus. Eu marquei isso aqui. Eu achei muito importante. Mas pode ser aquilo em que o Senhor quer nos tratar. Uma dificuldade, alguma coisa, alguma pedra no sapato está incomodando, alguma coisa ali que você está passando, nós precisamos consultá-lo. Consultar o Senhor. Enquanto Paulo e Silas sofriam, Deus trabalhava. Enquanto eles eram açoitados, Deus estava preparando o caminho. Quando eles eram judiados, o Senhor já tinha um plano. E é isso. O sofrimento, além de trazer salvação, ele também nos traz testemunho. E muitas vezes o Senhor nos quer isso. Ele nos quer os testemunhos. Qual o testemunho que nós temos dado? Qual testemunho nós podemos dar? Qual o seu sofrimento? O que tem passado no seu dia a dia e que você pode contribuir com o próximo? Eu marquei aqui 5 tópicos. Só vou ler para vocês estarem na mesma página comigo. O primeiro era a prisão real, mas Deus também era real. O segundo tópico é o sofrimento não era o fim da história. Em Romanos também diz assim que também nos gloriamos nas próprias tribulações, sabendo que a tribulação produz perseverança, e a perseverança experiência, e a experiência esperança. Então tudo aquilo que nós passamos, nós aprendemos. Se nós aprendemos, nós temos esperança de um futuro. E se nós temos experiência, nós podemos ajudar. E é isso que o Senhor pede para nós hoje. E Ele nos ensina aqui. Se nós temos experiência para quê? Somente para mim guardar? Não, para a gente usar na nossa vida, no nosso caminhar e também com os nossos irmãos. Porque é um suportando o outro, é um ajudando o outro. E o Senhor nos ensina isso. Então, enquanto Silas sofria ali, Deus estava trabalhando. Então, você também pode estar sofrendo, mas o Senhor está trabalhando. Amém, queridos? O tópico 3, eles adoravam antes dos milagres. E às vezes nós queremos o milagre primeiro. Nem adoramos. Nós entregamos para o Senhor, mas já está esperando o milagre. Senhor, é aquele negócio. É aquele negócio. Fala só uma frase. Mas adoração de vir entregar, Senhor, o que Tu queres.
eu aprendi que eu preciso consultar o Senhor. Eu preciso primeiro, Senhor, o que o Senhor quer. Então eles adoravam antes dos milagres. Por volta da meia-noite, Paulo diz, então, oravam e cantavam louvores a Deus. Eles não sabiam que seriam libertos. Não sabia que as portas iam se abrir. E em nenhum momento murmurou. Em nenhum momento ele disse, Senhor, afasta de mim, não. Tira, escolhe outro, não. Eles não sabiam de nada disso. Não sabia que as correntes cairiam. Mesmo assim decidiram adorar. Mesmo assim decidiram confiar. Porque se morressem ali, eles iam morrer com o Senhor. Independente do sofrimento, nós possamos estar conectados no Senhor. Independente da dificuldade. E o principal de tudo é Ele. Estarmos ligados nele. E João diz assim, mas vem a hora, e já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. E é isso que ele procura. Ele procura os filhos. E a verdadeira adoração não depende das circunstâncias. Depende de quem? Tem que depender de quem Deus é, de quem eu conheço Ele. Eu falei, Senhor, eu sei que Tu podes. A prisão dizia assim para eles: reclama, murmura, vai, reclama disso, desiste da caminhada, acabou para você. Muitos falavam assim, para você acabou. Eu já escutei isso na minha vida. Você não vai ser nada. Eu tive meus pais separados quando eu era pequenininho. Minha mãe guerreirona trabalhando em 3 trabalhos. E a gente ficava muito para a rua. 3 homens, imagina. Eu era do meio, descalço, correndo para cima e para baixo. Soltava pipa, brincava, fazia de tudo, bola. E aí a gente entendeu que a vida não era brincadeira não. Nós precisávamos fazer alguma coisa para ajudar a mãe. E aí eu entendi junto com o meu irmão mais velho que nós precisávamos nos ajudar. Um cuidava da casa e outro ia trabalhar, ganhar por diária, servente de pedreiro, pintor, fazer alguma coisa. E foi isso que aconteceu. O Senhor foi encaminhando as coisas, abrindo nossos olhos. E alguns vizinhos diziam, eles vão ser presos, vão ser marginais, vão ser drogados, vão ser qualquer bandido aí, logo vai estar numa prisão. Falavam isso. Pode ter falado de você também. Mas em nome de Jesus, glória a Deus, isso não aconteceu e não vai acontecer. Em nome de Jesus. Porque eu creio que o Senhor já estava cuidando de nós. E quando a gente percebeu que nós estávamos no meio de uma situação de sofrimento, de escassez, falta de recurso, falta de muitas coisas, mas a gente se permanecia juntos. Então, os vizinhos, alguns deles, falando mal e decretando aquela sentença de morte para nós, de maldições, mas glória a Deus, o Senhor os guardou. Os 3, glória a Deus, os 3 nunca passou por isso. Passamos por divórcio da nossa mãe, devido ao alcoolismo do meu pai. Enquanto isso, nenhum de nós 3 quisemos saber de bebida. Nós usamos de exemplo que faz mal e que não convém, então não quisemos seguir esse caminho. E nós aprendemos. E principalmente agora, é muito melhor andar com o Senhor sem essas práticas do que você ter que trabalhar com isso durante a sua vida. Só quem passou por isso sabe. Eu tenho orado pelo meu pai foi um alcoólatra há muito tempo, e por isso que acabou o casamento, e foi bem complicado assim, essa trajetória da nossa vida. Mas eu glorifico ao Senhor, porque Ele tem cuidado de nós, e Ele cuidou de nós
assim como Ele cuida de vocês. Então, eu tenho motivo para glorificar o Senhor. Eu louvo pela minha mãe, louvo pelo meu irmão mais velho, que trabalhava muito de servente, carpintaria, aonde ele podia ir, ele ia trabalhar. E eu vendo isso, eu falei, eu tenho que trabalhar também. E chegou aos 16 anos de idade, tão esperado que eu podia registrar a carteira. Antes disso, já contei alguns testemunhos aqui, vendi sorvete na rua. Antigamente tinha sorveteiro para os jovens de plantão. Tinha um tiozinho que passava na rua, ele tinha umas pitinhas assim, não era assim, era mais bonito, mas ele passava e você ia lá e comprava um picolé. E aí eu falei, eu preciso de um dinheiro também, vou ajudar a mãe, vamos comprar umas coisas aqui. E aí eu falei com o sorveteiro, ele deu pra gente lá um carrinho de sorvete, fui vender sorvete. E o Senhor foi preparando todas as coisas. O Senhor nunca desamparou a gente. Então eu louvo a Deus por tudo, por ter chegado até aqui. É emocionante. Ao mesmo tempo eu preciso usar isso porque quando a gente olha para algumas pessoas, a gente já taxa ela, né? Acha que é tudo muito legal, né? Eu chegava em alguns lugares, o pessoal, poxa, tem cara diferente de papai. Você tem cara de, sabe, o papai deu tudo e tal. Eu falei, eita, o papai lá de cima deu tudo que eu precisava. E agora o Senhor tem cuidado de mim. E a gente tem sido grato por isso. E o quarto tópico que eu marquei é que o sofrimento não consegue roubar a adoração. Não conseguiu roubar a adoração de Paulo e Silas. E eu também não posso deixar isso roubar. Eu olho para a minha vida e eu quero que você olhe para a sua vida também. É um momento importante para a gente refletir e sair daqui grato. E sair daqui entendendo que o que a gente passa aqui é momentâneo e passageiro. Tereis aflições, mas tem de bom ânimo, porque Ele já venceu. Amém? O sofrimento pode atingir o seu corpo, as doenças podem atingir todo o seu ser. As prisões podem te prender, te amarrar. Alguma coisa pode te desanimar. Tudo pode acontecer com você. Mas tem uma coisa que você precisa guardar o seu coração. Você pode estar lascado, arrebentado, mas o seu coração intacto no Senhor. Você tem tudo. Tudo. Eu notei. Pode prender um corpo, mas não consegue prender um coração rendido. Impossível. Ninguém consegue. Porque quando você está com o coração rendido, você está dando liberdade para Ele. Agora é minha vez. Agora é minha vez. Chegou a hora do Senhor na sua vida, irmão. Fala para o Senhor, agora é a sua vez, Senhor. Porque eu não posso sozinho. Põe a mão no seu coração. Vou baixar a cabeça e vou orar com você. Senhor, rendemos graças ao Teu nome, Pai. Tu és o verdadeiro motivo da nossa adoração. Obrigado pelos sofrimentos que passamos. Obrigado por tudo aquilo que o Senhor nos ensinou no caminhar das nossas vidas. Em todos esses anos, em todos os momentos vividos, nos cotidianos, em família, nos problemas aonde nós estivemos, Senhor Deus, o Senhor nos ensinou. Senhor Deus, em nome de Jesus. A prisão pode ser grande, mas o Senhor é maior, Pai. Deus, a ansiedade pode ser grande, mas o Senhor também é maior, Pai. A prisão da culpa, Senhor Deus, é grande, mas o Senhor é maior, Senhor. A enfermidade é grande, Pai querido, pode doer, mas o Senhor é maior. A prisão da decepção também é muito grande, Pai. Nós nos decepcionamos com as pessoas, nós colocamos expectativas nelas e nos decepcionamos, Senhor, decepcionamos. Mas no Senhor, Pai, nós podemos todas as coisas, Pai.
A tristeza é grande, Senhor, muitas vezes, mas o Senhor é maior. E em tudo nós podemos em Ti. Agora, Senhor Deus, nesse momento, nós pedimos, Senhor Deus, entra com a Tua provisão, Pai. Quebra as correntes, as cadeias, tudo aquilo que tem aprisionado Teus filhos, Pai. O Teu povo, Pai, tem aprisionado a minha vida, a vida da Tua igreja, a vida da diretoria da igreja, a vida dos pastores, a vida dos ministros, a vida dos pais, das mães, dos filhos, desta igreja, desta cidade, Senhor Deus. Quebra, Deus, em nome de Jesus, Senhor. Nós cremos, Pai, que o Senhor pode, nós cremos que o Senhor liberta, nós cremos que o Senhor pode fazer infinitamente mais daquilo que pensamos, pedimos ou imaginamos. Às vezes a nossa fé não alcança, Senhor, mas agora, hoje, acrescenta fé. Acrescenta fé, Senhor Deus, sobre a Tua igreja. Acrescenta, Pai, mais do Teu Espírito Santo. Encha, Senhor Deus, com a Tua paz. Encha, Senhor Deus, com o Teu amor. Enche, Senhor Deus, na Tua misericórdia. Venha trazer, Senhor Jesus, a cada dia mais, Senhor Deus, a paz que excede todo entendimento. Agora, Senhor Deus, nós pedimos. Tu tens liberdade, Senhor. Tu tens liberdade, Senhor. Em nosso meio Tu tens. Porque quando o Senhor entra, Senhor Deus, quando o Senhor entra em cena, as correntes caem, as portas se abrem, as histórias mudam e as vidas se transformam. Nesta noite, Senhor Deus, eu peço para que nós possamos olhar para Ti, Senhor. Nós olhamos no centro da Tua vontade, e não somente aquilo que queremos ou desejamos, mas aquilo que o Senhor quer para nós, aquilo que o Senhor deseja para nós, Senhor. Ah, Deus, quebra os pensamentos negativos agora. Tira, Senhor Deus, toda a imundícia, tudo aquilo que não convém, tudo aquilo que não é do Senhor, Pai. Mas alimenta com a Tua palavra, Tua boa palavra. Alimenta com o Teu favor imerecido, que nós não merecemos, mas o Senhor se entregou naquela cruz para nós. E hoje, Pai querido, nós somos gratos. Estamos aqui, Senhor Deus, entendendo que nenhuma prisão pode prender o Teu povo, que ninguém pode nos aprisionar, se tivermos um coração de adorador, um coração verdadeiro, um coração, Senhor Jesus, grato porque o Senhor tem feito, não olhando para aquilo que falta, mas por aquilo que o Senhor já fez, por aquilo que o Senhor é, pela salvação que o Senhor nos deu, por aquilo que o Senhor já confirmou. Pai, no nome de Jesus, Senhor, traga convicção, Pai, convicção de filho. Nesta noite, Pai, nós pedimos, Senhor Deus, tira toda a cilada, ó Deus, tudo aquilo que vem para atrapalhar os Teus planos na Sua igreja, tudo aquilo que vem atrapalhar, Senhor Deus, que o Senhor tem preparado para nós, cai por terra, Senhor. Todas as correntes, ó Deus, todo o cadeado, Senhor Deus, possa ser aberto, toda a maldição possa ser desfeita, Senhor. Quebra, Senhor Deus. Ah, meu Jesus. Aleluia. Seja exaltado. Tem um momento com Ele agora. Seja exaltado, seja exaltado, exaltado. Nós Te adoramos, Senhor. Seja exaltado, Nós Te exaltamos. seja exaltado. Seja exaltado, exaltado. Isaías 43 diz assim: quando você passar pelas águas, eu estarei contigo. Quando passar pelos rios, eles não submergirão. Quando passar pelo fogo, você não se queimará, e as chamas não atingirão.
porque eu sou o Senhor, o seu Deus, o Santo de Israel, o seu Salvador. Dei o Egito em resgate por você. Aleluia, Jesus. Não temas, queridos. Entrega para o Senhor. Aleluia.